Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão e Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Namastê, tudo bem, graças a Deus. Estou com calor aqui que eu tô suando. Não sei se aí tá calor, mas aqui tá um calor. Nossa! Aqui tá chovendo, tá um pouco abafado, né? Mas deu uma Ah, refrescada. nós temos aqui 3 dias de sol. Ai, que delícia, que eu amo o sol. Mas o calor tá chegando. Parou de chover, começa o calor. Aí não tem jeito, né? Quente, centro-oeste é quente mesmo, né? É, aqui é quente. Mas tá É, bom. é isso aí. Hoje a Maria José vai falar sobre um ser cósmico, um ser muito especial, e chamado Deus Tabor, ou Tabor, né? Lord Tabor também, alguns chamam assim. E depois eu vou fazer a meditação. Então a gente já está aqui com o Marcos, que estava aguardando. Boa noite, Marcos. Ele está falando que em Santa Catarina está calor, no sul está É, quente. igual aqui. É, acho, acho que está fazendo calor em todos os lugares, né? Pelo que É, eu percebo. É isso aí. Então vamos começar? vamos. Então vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui primeiro. Bom, gente, boa noite a todos. Hoje eu vou falar desse ser cósmico, né, que eu já vi. Só que tem uma coisa, vou falar para vocês, né? Ele é lindo. E eu, desde sexta-feira, né, que eu tô assim, em contato com ele, vamos dizer assim, né? Que eu, quando eu vou fazer as lives assim, eu sempre peço para ele me indicar o melhor, né? Para mim poder falar o que ele quer que fale, né? De acordo com o estudo que eu faço, né? E quando eu vi o nome dele, eu vi ele como Tabor, né? Então, desde sexta-feira, eu estou chamando ele de Tabor. Aí, aí eu acho que eu vou falar com a Denise. Hoje a Denise falou: não é Tabor, é Tabor, né? Tabor. Eu falei assim, gente, eu chamei o nome dele errado. E agora, quando eu fecho o olho assim, eu falo Tabor, eu vejo ele longe. Quando eu falo Tabor, eu sinto ele aqui pertinho de mim. Ai, mas é engraçado isso, né? Mas ele também é chamado de ele é de Lorde também, né? Lorde Tabor, e também de Deus, né? Eu sempre falo assim, quando a gente chama, as pessoas às vezes fica assim, mas como que vai chamar Deus, né? Então eu queria fazer essa explicação antes da gente começar. Quando um ser cósmico, né, ou um ser mestre ascensionado, ele é, ele é chamado de Deus, é porque ele conseguiu energias fortes, grandiosas. Então, eles se tornam um Deus, né, daquela qualidade, vamos dizer assim, né? Mas ele não é o Deus primordial, aquele Deus uno que nos criou, né, que é onipresente, onisciente. Isso é para diferenciar, que as pessoas às vezes falam assim, ai, Cezinha, como que você está falando de Deus? Deus só tem um Deus, né? Mas é isso aí, é a mesma coisa, você fica fazendo muito uma coisa e de repente você fica muito bem com isso, você começa a cada vez expandir mais, né, a sua consciência a respeito de uma coisa. Então, vamos dizer assim, que você se torna um Deus, né? Nós temos esse Deus, temos também a mãe Kuan-Yin, também, que é a deusa da misericórdia, e por aí vai, tem a deusa da luz, sempre eu falo, porque para a gente não confundir, esse não é o Deus primordial, né? Aquele Deus que nos criou, não, é um Deus que tem essa qualidade que a gente vai falar hoje, né? Mas ele, gente, para mim, pelo menos, eu vejo ele, né, assim, como um ser que já passou, né? Ele vem aqui para nos ajudar, né? Você sabe, quando os seres cósmicos vêm para cá, ele vem, né, trazer essas qualidades dele para cá. E a gente, né?
você vai se achegando perto dele, né? A partir do momento que eu estou falando que ele existe, né? E ele entra dentro da sua consciência, como entrou dentro da minha, essas virtudes dele, essas qualidades dele já estão fluindo na nossa vibração, né? Por isso é muito importante a gente sempre estar vendo as coisas boas, olhando as coisas boas, porque essas virtudes vão chegando para nós, né? E esse Deus Tabor, ele é um ser que hoje em dia ele está lá nas montanhas, né? Então a gente vai falar hoje um pouquinho a respeito da natureza, que agora ele está tomando conta, né, da natureza, das montanhas rochosas, né? Vocês sabem que a América é o berço da nova era, né? Então a gente tem muito cuidado, muita coisa, porque muita coisa vai acontecer e vai ser com as Américas, né? Então, por isso, esses deuses cósmicos, né? Eles estão por aqui, tomando conta, porque às vezes você fala assim, eu estou aqui sentada, eu estou aqui falando com vocês, de manhã cedo eu vou acordar, vou tomar meu café, né? E depois eu vou trabalhar, enfim, a nossa vida é isso. Mas muitas das pessoas não sabem como é o trabalho de certos seres para que tudo isso aconteça, para que a gente possa estar respirando bem, que a gente possa estar comendo bem, para que a gente possa estar recebendo a luz do sol diretamente no nosso corpo, a vitamina D e por aí vai. Como é que eu estou comendo essa verdurinha gostosa aqui, esse arroz, esse feijão que me sustenta, que faz que eu tenho saúde, que faz com que eu vou trabalhar? Gente, existe uma montão de nossos amigos elementais que cuidam disso. Por isso que sempre os mestres falam, a gente tem que agradecer a todos os seres que estão à nossa volta, porque eles que fazem com que o ar que eu estou respirando aconteça, que o ar que eu estou respirando aqui, que eu puxo uma respiração e esse ar acontece nos meus pulmões, que interage com os elementais do meu corpo e faz com que eu tenha saúde, né? Então, esse mestre, né, esse ser cósmico, ele está trabalhando, que eu até fiz uma evocação com ele também, entendeu? De que ele está trabalhando para que os elementais, quando, por exemplo, acabar o planeta, ou quando a gente, por exemplo, os elementais do corpo, eles possam conseguir a chama trina deles, para eles continuar como a gente já teve aqui do Feng Wei, né? Aquele ser maravilhoso que era um elemental e de repente ele quis ser um ser humano, né? E ele foi teve uma dispensação, né, no Sol Central para que ele se tornasse um ser humano. E esse mestre maravilhoso, esse ser cósmico, né, Tabor, ele pede uma invocação para isso. E eu achei o máximo isso, sabe? Então, a hora que eu estava lá fazendo, eu comecei a pedir também para que os elementais continuem o seu processo, né? Para quando acabar, eles não acabem, vamos dizer assim, né? Que eles tenham o processo da chama trina, né? E a gente sabe que isso é com o Espírito Santo. Quando a gente fez a live do Feng Wei, vocês podem ver aí, né? E a gente vê que quem conseguiu tudo isso é o Espírito Santo, né? Que faz com que isso aconteça. Então, eu achei muito lindo. Ele é muito assim, esse ser cósmico, ele é muito assim detalhista, ele quer as coisas na profundidade, ele quer as coisas, né? Para você procurar tudo dentro de si, as suas coisas, né? Depois tem uma coisa que ele vai falar, um discurso dele, né? E que ele fala isso, que as coisas, a hora que a gente começa a entonar a presença eu sou, a presença I am, a gente não precisa de mais nada. É o universo ao nosso favor. É o universo trabalhando para nós. Você não precisa de mais nada. Só a invocação da presença eu sou é que faz que tudo aconteça e que você não tenha mais problemas, porque à medida que você vai trabalhando com a presença eu sou, ela vai fazendo uma diferença na sua vida, né? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que é muito importante todo esse trabalho dele conosco aqui no planeta, né? Ele veio realmente
para fazer a elevação na gente, naquele processo que começou em 1935, né, em 1930, quando todos esses mestres, né, quando o mestre Vitória foi ao Sol Central pedir, né, junto com os outros mestres, bom, não vou falar que tem live aí falando a respeito disso, né, então, em que eles trouxeram para nós, né, essa dispensação para que a humanidade tivesse um novo amanhecer, que a humanidade ela conseguisse sair do padrão obscuro no qual ela se encontrava, para hoje estar no patamar que nós estamos de celular, né? A gente ter todas essas benefícios que a gente tem aqui hoje. Isso aí é a respeito dessas vinda desses mestres aqui no nosso planeta. E a vinda deles fez com que a vibração da humanidade melhorasse. E com a evolução e com a melhoria da vibração do planeta, mais coisas estão chegando. Se você vê, que eu sempre falo, se você olhar o ser humano, né, hoje é uma coisa, você olhar o ser humano na Idade Média é outro, a gente é reconhecível, a gente não reconhece. E nós temos hoje a vida de melhores que muitos reis e rainhas da década da era passada, né? Então a gente pode ver que nós estamos num caminho de evolução muito grande, né? Mas isso começa a acontecer dentro de você, não é fora. Tudo está dentro de você. A partir do momento que você começa a sintonizar com essa perfeição, com essa presença de Deus, eu sou, I am, dentro de você, as coisas dão um clique, muda, né? Então vamos começar aqui, o que eu programei para a gente falar, ó. O mestre ascenso, Deus, Tabor, o Deus das montanhas, governa hoje as cadeias de montanhas da América do Norte e da América Central. Ele tem cerca de 2,5 metros de altura e sua fragrância é a essência de pinho. Imagina, né? Não sei se vocês conhecem a essência de pinho, é maravilhosa. Lord Tabor, como ele é chamado também, trabalha em estreita colaboração com o Deus Ouro. E eles trabalham com o Deus da natureza, com o Mahashohan, o Espírito Santo, e com os hierarcas dos 4 elementos, precipitando ou reduzindo a fragrância da substância eletrônica do Sol, para manifestá-la no planeta como ouro. É aquilo que eu falei para vocês, que a gente recebe o Sol, mas a gente não percebe quantos seres estão trabalhando para tudo isso aqui acontecer. É como Deus fala, como é em cima e embaixo, por exemplo, para chegar a comida na minha geladeira, quantos processos tem? Começa no cara lá plantando o arrozinho, plantando feijão, para eu poder fazer a minha alimentação, né? Então, também é assim lá, como ele está explicando aqui, os 4 elementos trabalhando a nosso favor, que é aquela coisa, né? Os anjos, elementais e humanidade, né? São a tríade que faz com que tudo aconteça nas nossas vidas. Bom, continuando. Então, e os 4 hierarcas dos 4 elementos, precipitando ou reduzindo a frequência da substância eletrônica do Sol, para manifestá-la no planeta como ouro. Deus Ouro, ao magnetizar e direcionar as correntes do Sol para a Terra, o Deus Ouro mantém uma sintonia muito ativa com Hélios e Vesta, e com todos os que servem o reino da natureza. Senhor Deus das montanhas, os senhores ou os deuses das montanhas são grandes seres cósmicos. Eles são guardiões de certas serras e montanhas. Eles governam a atmosfera. Eles podem ser chamados em ação para limpar as correntes de ar e a atmosfera e controlar as condições de tempo. Aqui eu queria falar uma coisa para você que as pessoas às vezes não sabem. Por exemplo, os elementos da natureza, eles geralmente se manifestam de acordo com os nossos pensamentos, vamos dizer assim, né? Se tem uma cidade, um lugar muito carregado, com energia muito negativa, as pessoas fazem muitas coisas erradas, aquilo tudo vai tudo para a natureza.
Aí depois, aqueles raios, aquelas tempestades, aquelas coisas que acontecem, né? E todo mundo fica morrendo de medo, né? O que acontece? Isso é uma manifestação da natureza fazendo esse descarrego aqui. Por exemplo, quando tem enchentes, alagamentos, tudo aquilo lá está lavando o planeta, né? Isso é muito importante que as pessoas saibam, porque tudo que você fala de errado, sentimentos, palavras, ações, você joga no planeta isso aí, e isso aí fica preso aqui, né? Então, quando vem esses avanços, essas coisas da natureza, é que eles estão limpando tudo isso, né? Continuando, ele ajuda a reduzir a possibilidade de terremotos. Isso é feito chamando-o Yalma Hashohan. O Mahashohan, gente, para quem não sabe, é o Espírito Santo, tá? Para assumir o controle de certas correntes de energia desqualificadas, como eu estava falando, né? Acumulada debaixo da Terra. Esses bolsões de energia desarmônica são chamados de cinturões de gás. Ao dar esse decreto, visualize os cinturões de gás cheios de ouro metálico puro, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, essa negatividade, né, junta com a humanidade toda, vai se deixando tudo no planeta, aquilo vai acumulando, né? Eras e eras. Aí que acontece essas coisas com a natureza, né? A natureza responde ao nosso chamado, né, de tanta negatividade, ela tem que jogar fora. Então, ela joga fora com isso, né? Fazendo com que haja terremotos, chuvas cheias de raio, aquele tempo super fechado, aquilo tudo, né? Continuando. Agora nós vamos falar dos retiros do Lord Tabor, que ele esteve encarregado. O primeiro retiro dele foi o retiro da Arábia. Lord Tabor estava encarregado deste retiro. O retiro da Arábia fica a nordeste do Mar Vermelho, sob as areias da Arábia. Os edifícios são de uma antiga civilização que foi afundada em um cataclismo. A atividade é hermeticamente selada pelos mestres ascensos. E mais tarde, as areias os cobriu completamente. Eles estão a mais de 30 metros abaixo da superfície, com boa ventilação. A sala de audiência contém um desenho de zodíaco no chão, no centro. Aqui, várias invenções foram aperfeiçoadas e depois dadas a alguém no mundo exterior para a sua produção. Quer dizer, lá nesse retiro da Arábia, o cientista lá, eles elaboram alguma coisa. Aí é manifestado aqui por um ser, né? Por uma pessoa, vamos dizer assim. Eles iluminam as pessoas que estão mais capacitadas para isso, né? Que são os nossos cientistas, né? A sala de audiência contém um desenho de zodíaco no chão. Não, aqui eu já falei. A sala de televisão é especialmente isolada e contém um refletor. E, através deste instrumento, pode ser visto qualquer evento ou lugar em qualquer ponto da Terra, simplesmente girando um botão. Foi usado no retiro por mais de 100 anos. Há uma sala de rádio e um rádio que pode captar som em qualquer lugar do planeta. A mestra que inventou tudo isso foi a mestra Leonora. Eu já fiz aqui, né, uma live a respeito da mestra ascensionada Leonora. É ótima, né? Que ela era uma visionária e ela tinha uma visão além do seu tempo. Ela tinha o dom de consciência consecutiva, levando a memória de uma vida para outra, né? Então, o que ela criava numa vida, ela levava para outra vida. Então, foi ela que criou todos esses aparelhos lá, né? Que depois de que passou para na outra dimensão, né? Foram um pouco aperfeiçoados, mas é o trabalho dela, né? Que ficou nesse retiro. A sala Cosmic Ray é onde o uso dos raios de luz é ensinado.
Nós já fizemos uma live aqui também com as crianças, eu digo crianças iluminadas, né, da época de 1936, vamos dizer assim, né, quando tudo começou, a família que foi envolvida, que Mestre Saint Germain pegou para trazer tudo isso à tona, né? São pessoas, como eu já falei lá nas lives, eram já que ele já conhecia há muito tempo, né? Então ele trouxe essas pessoas. Então vou começar de novo, ó. A sala Cosmic Ray é onde o uso dos raios de luz é ensinada. As crianças Red, Nada, Bob e Pierre estiveram lá e foram treinadas no uso dos raios de luz em suas várias cores e atividades. Isso permitiu que elas usassem de uma maneira incrível para interromper atividades destrutivas aqui na Terra, para a bênção da humanidade e da Terra, né? E então a gente tem uma live também a respeito disso. Quem se interessar de ver, né, pode ver lá. Então, tudo isso acontece nesse retiro da Arábia. Vocês podem ver como é vasto ele, grande, né? Continuando, tem também uma sala de artes e cores. Em outra sala estão instrumentos musicais e composições que serão usadas na nova era. Existe um local onde se guardam muitos registros e grandes riquezas. Esse retiro da Arábia foi aberto em 15 de março de 1952 pela primeira vez para a consciência da humanidade. Quer dizer, até 1952, ninguém sabia que isso existia, entendeu? Aí foi manifestado para nós nessa época, mas ele já existia há muito tempo lá, no mundo interno, né? Depois de sua ascensão, Jesus, o Cristo, é que começou a cuidar desse retiro, né? Agora vamos ver o segundo retiro do mestre, né? Do mestre Tabor. Ó, retiro na Terra Santa. Lord Tabor expressa grande majestade, sabedoria e poder. No tempo de Jesus, ele serviu no retiro do Monte Tabor, que levava seu nome, que é Tabor, né? Ai, eu esqueço, eu achei que ele era Tabor e eu falo, vocês me perdoem, mas quando eu falo Tabor, parece que ele está pertinho de mim. Bom, aí, olha, é nesse lugar onde esse monte, tá vendo? Foi ele prestou, quando Jesus estava aqui, ele prestou, ele serviu no retiro do monte, né? Bom, agora, o outro retiro que ele está, é um retiro dele, do mestre Tabor, nas Montanhas Rochosas, né? Bom, pouco depois de Jesus ter feito a ascensão, ele veio e assumiu o comando das Montanhas Rochosas. Quer dizer, o mestre Tabor foi para as Montanhas Rochosas e no retiro da Arábia, Jesus foi para lá, né? Pouco depois de Jesus ter feito a ascensão, ele veio e assumiu o comando das Montanhas Rochosas nos Estados Unidos da América, onde ele tem seu retiro, né? Ele tem o seu retiro bem aí nessas montanhas, né? Lord Tabor é também o hierarca de um novo retiro. Esse retiro, que ele está agora nessas montanhas aí, no Colorado, né? Foi aberto em 14 de abril de 1968. Vocês podem ver que é bem recente, né? Que fica em frente à cadeia das Montanhas Rochosas sobre o Colorado, em Springs, Colorado, Estados Unidos. Esse foco, olha lá, as montanhas, é lindo, hein? Esse foco da vontade de Deus forma um arco da chama azul com o tempo da boa vontade em Darjeeling, na Índia. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Não tinha visto não, Denise. Olha que coisa linda. Fazer um tai chi aí nessas montanhas, hein? Nossa, você fica energizado por 2 anos. Pegar das energias aí. Bom, continuando. Do seu retiro, Tabor irradia a proteção do primeiro raio, através de todas as cadeias das montanhas da América do Norte, e da América do Norte e da América.
No retiro, contém paredes cristalinas, com pedras preciosas e coloridas. Nesse retiro, Deus Tabor sustenta também o quinto raio, secreto da constância na terra. Há um foco de ouro e manuscritos antigos sobre a grande lei da vida, né? Então, gente, vocês veem que maravilhoso, né? Ele cuida agora dessas montanhas, né? Essas montanhas é maravilhosa. Uma coisa que eu esqueci de para você, que eu comecei a falar, né? E não terminei, foi do Deus Ouro. Vou falar para vocês que esse Deus Ouro que a gente falou lá, que trabalha junto com o Mestre Tabor, ele governa a atmosfera. E eles podem ser chamados, ele e o mestre Ouro, eles governam a atmosfera. Por isso você sabe, nas montanhas, gente, não sei se todo mundo sabe, né? Nas montanhas, essas montanhas assim, com esses picos, eles têm um ar maravilhoso, né? Aquele ar de montanha, né? Então eles comandam esse ar para o mundo, né? Ele e o Deus Ouro. Eles podem ser chamados em ação para limpar as correntes de ar e a atmosfera e controlar as condições do tempo. Bom, o Deus Ouro é do 10º raio. Eu sempre faço o 10º raio solar, né? E sempre quando eu vou fazer os 12 ciclos, né? Do cada dia um raio. Aí a gente fala Deus Ouro. Agora, quando eu falo Deus Ouro e Deus Alexa do 10º raio, eu já sei quem que é o Deus Ouro, né? Então, ele é do 10º raio solar, da chama dourada solar, junto com a deusa Alexa, que rege os raios dourados, né? As virtudes do 10º raio solar que eles comandam é a paz eterna, a quietude interior, a tranquilidade, consolo e o suprimento divino, né? Vocês vejam bem como é bem forte. Agora, o papel de Deus Tabor. Ele ajuda na redução das temperaturas. Os alunos podem recorrer a ele para enviar correntes de ar frio da montanha, né? Quando estiver muito abafado assim, você pode pensar nele, que ele vai trazer esse ar gostoso para você, né? Ele ajuda a reduzir a possibilidade de terremotos, né? Então, isso aqui eu já falei. Então, gente, agora vamos falar de um encontro com Deus Tabor, que uma mestra teve, mestra Pérola, né? Então, eu vou comentar como foi. Isso está num livro, né? Meister Discursos, Discursos dos Mestres Ascensionados, né? Pérola relata o encontro que teve com Deus Tabor quando estava encarnada. Ela foi à montanha da mesa, né, com Rex, Nada e Godfrey, onde ela diz: senti-me impelida a afastar um pouco para ficar sozinha, quando diante de mim surgiu um grande e majestoso ser, o Deus Tabor. Enquanto falava comigo, percebi num lampejo intenso de entendimento que todos estávamos a ser dirigidos por uma inteligência poderosa, envolvida em uma deslumbrante forma de luz. Seres preciosos, desejo dizer-vos que Cíclope, Arcturus e o deus Meru, o deus Tabor e o deus Himalaia, são seres que, quando vistos pela primeira vez, aparecem aterrados na sua majestade e beleza, na intensidade de luz e da perfeição que são. No entanto, mesmo com todo esse enorme e extraordinário poder, eles são gentis, como é uma mãe com seu filho que ama, mais do que a qualquer outra pessoa no mundo. Quando necessitam realizar um determinado serviço, o seu poder ilimitado pode ser liberado,
como um lampejar de um relâmpago. É aquilo, eles sempre estão perto de nós se a gente chamá-los, né, gente? A gente precisa, né? A gente chama. A gente pode chamá-lo quando a gente estiver, por exemplo, você está num carro e começa a chover, começa relâmpago, você começa a ficar com medo da natureza, chama esse mestre, esse ser cósmico, que com certeza, né, ele vai ajudar. Continuando, agora é aquilo que eu falei para vocês da vida elemental, como ele cuida, como ele tem amor para aqueles seres que estão lá na montanha deles, né, nessas montanhas rochosas, que ele convive com os seres, né, os grandes seres da natureza. O Deus Table está muito preocupado com o peso que recai sobre a vida elemental. Ele diz: pedi a Hélios e Vesta, todo mundo sabe que quem é Hélios e Vesta é o nosso pai solar. É aquele ser que quando você acorda de manhã cedo, ele já entra na sua casa sem pedir licença, ele vai entrando com seus raios, penetrando tudo. É o nosso sol, né? Você vai lá fora, olha, ele tá lindo, ele lá, né? Todo brilhando, né? Aí vem uma nuvem, cobre, depois ele aparece de novo. Então, Hélios e Vesta é o nosso sol, né? Que se manifesta. Invocai o meu manto de Deus Tabor. Sabei e compreendei, amados, que curar os elementais e levá-los ao ponto em que compreenderão que um dia poderão receber o cálice da chama trina. É, na verdade, o maior presente que podeis dar-lhes. Amados, estáis todos muito ocupados. Os senhores do karma estão ocupados, os hierarcas estão ocupados, todos têm muito o que fazer, mas precisais parar e dizer: não podemos negligenciar a vida elemental. Precisamos servi-la e conduzi-la ao ponto em que, uma vez mais, os elementais acreditarão em si mesmos e pedirão a sua chama trina. Se os elementais sentissem que pode conquistar uma chama trina, trabalhariam diligentemente convosco. Mas, em certos casos, perderam de novo toda a esperança de que isso aconteça. Como sabeis, os elementais passam da tela da vida para nunca mais voltar, pois não têm chama trina. Às vezes é agradável visitar florestas e as montanhas do mundo inteiro para apreciar o cenário. Quando os visitardes, lembrai-vos sempre dos 4 reinos de seres elementais e considerai o que podeis e deveis fazer com eles e por eles. Bom, aqui eu vou dar uma paradinha. O que eu vou falar aqui agora? Que eu acho que isso merece a gente falar, porque eu amo os elementais, né? E os elementais, gente, são seres, vamos dizer assim, eu sou Zezinha, eu sou a Maria José Zezinha, estou aqui. Eu dou a mão para o mestre, uma mão minha está lá com o mestre, né? Eu dou a mão para o mestre para ele me puxar. E nós, seres humanos, damos as mãos para os elementais, que eles nos imitam, vamos dizer assim, né? É igual, eu falo que os elementais são igual os nossos cachorrinhos, nossos bichinhos domésticos. Eles são o que vocês são, né? Então, por exemplo, os elementais, se você for tranquila, em paz, ele também vai ser assim. Se a pessoa for má, brava, com fala nome feio, ele também vai ser assim. Ele vai pintar na sua vida. Entende? Então, depende como você é, os elementais da sua casa, das suas plantas, tudo, vai ser como você é, né? Então, a gente puxa eles, como os mestres não puxam, né? Hoje que eu estou falando aqui desse mestre, desse ser cósmico, né? Ele está me puxando para aquilo que ele acredita, ele está me puxando para lá, para chegar na vibração dele. E eu, em consequência, sigo o que ele está falando para mim fazer, e os elementais vêm aqui e me seguem também. Então, é uma cadeia, todo mundo está vivendo numa cadeia, né? Assim, de um conta com o outro. E, na realidade, somos todos um, né? Mas, porque aqui é um planeta de dualidade.
é um planeta de escolhas, né? O que você pode plantar, o que você quiser. A plantação é livre, mas a colheita é certa, né? O que você plantar, você vai colher. E os elementais, eles estão aqui nos seguindo. Eles estão aqui nos seguindo, gente. Então, a preocupação desse mestre, né, desse ser cósmico, é fazer com que eles evoluam. Mas eles vão evoluir se você evoluir. Se você dá o seu exemplo, né? Se você for amorosa, o seu cachorrinho vai ser amoroso, o ser elemental da sua casa também vai ser amoroso, vai virando uma cadeia. Se você for uma pessoa bruta, uma pessoa que faz coisas erradas, eles também vão fazer, que eles vão imitar você. Então, é muita responsabilidade que a gente tem. É como se fossem os nossos filhos, temos que dar exemplos, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. E quando você sai para caminhar, né? Eu faço assim, que eu gosto muito da natureza. Então, quando eu saio para caminhar, eu falo, bom dia, sol, bom dia, as árvores, bom dia, mestres ascensionados, eu vou dando bom dia para tudo. Eu vejo uma árvore grande, eu dou bom dia para ela, jogo amor para ela, jogo a chama do dia para ela, tudo para a natureza, né? Então, isso que ele está falando aqui, quando você for para a natureza, olhai a eles com carinho, com amor, que eles vão retribuir isso para a gente. E outra coisa muito importante que muitas pessoas falam assim, eu estava tão estressada, fui para a fazenda, fui para a chácara, voltei outra. Por quê? Mas isso pode acontecer dentro da sua casa também. Os elementais, ele tem o poder de mudar o nosso campo. Tem a fotossíntese, né, que a gente inspira, né, as plantas saem, né, o arzinho dela lá que passa para a gente. Bom, isso, vou explicar esse processo, todo mundo já sabe, né? Mas o que eles fazem conosco? Que é muito legal, gente. Eu já passei por isso e eu sei que isso é real. Eles mudam a sua energia. Por exemplo, se você está. Vou dar um exemplo aqui, tá? Se você acontecer alguma coisa, você está muito chateada, você está muito assim, vá mexer nos seus vasos. Replanta eles, você tira o vaso, tudo ali, se tiver o jardim, vai lá, cavuca lá na terra, tira toda, replanta suas plantas. Gente, aquilo lá passa tudo. Passa, por isso que é muito importante ter planta dentro de casa, porque a planta, ela muda a sua energia, ela suga toda a energia negativa dali e dentro dela se transforma, traz uma energia limpa para você. Isso é muito importante a gente saber disso. Por isso que fala assim, quando você tem plantas na sua casa, às vezes a gente já falou isso, né? Que às vezes está com uma planta bonita, ela entra uma pessoa na casa, a planta já morre, ou ela murcha, ou sei lá o que acontece o quê. Por quê? Porque ela capta a energia negativa e às vezes ela não consegue segurar a carga, né? Então aí que ela vai e fica toda murchinha, né? Então tudo isso são coisas que a natureza traz para a gente, mas que muita gente não sabe. Então, quando você for sair, for caminhar, for fazer sua caminhada, vai andar de bicicleta, comece a contemplar as árvores, manda beijos amorosos para ela, manda gratidão para ela que ela dá. Eles ficam todos felizes, mas todos felizes mesmo, e vão trazer uma energia diferente para vocês. Entende? Acostuma a sair de casa e cumprimentar os seres da natureza quando você está caminhando. Isso é muito gratificante, gente. É aquela coisa assim que depois você vai fazendo naturalmente. Cumprimenta o sol, cumprimenta os mestres ascensos, todos os que estão à nossa volta. Mas você olhou para a árvore e agradece a árvore pelo ar que ela está dando para nós. Eu falo sempre para os meus netos assim: olha, se cortarem todas as árvores do planeta, nós morremos. As raízes delas são imensas pelo chão. Não sei se vocês já viram, mas é uma coisa assim estrondosa. Se elas morrerem, nós todos morremos. Então, a gente tem que tirar o chapéu para esses seres elementais, entendeu? Porque eles cuidam de nós e nós muitas vezes não cuidamos deles. Não elevamos o nosso amor para eles. Eles precisam do nosso amor. Eles querem a nossa gratidão por tudo que eles fazem para a gente, né? Foi isso que ele falou aqui, ó. Vou ler de novo para vocês. Às vezes é agradável visitar florestas e as montanhas do mundo inteiro para apreciar o cenário. Olha o que eles querem. Eles fazem com tanto amor aquele cenário, aquela árvore, aquela montanha, e você passa lá nem vê, né? Quando visitardes, lembrai-vos sempre dos 4 reinos da natureza.
dos seres elementais, que é o fogo, o ar, terra e água, né? A gente sempre lembrar deles. E considerai o que podeis e deveis fazer com eles e por eles. O que a gente pode fazer por eles? É isso que eu falei para vocês: cumprimentar, irradiar gratidão para eles, agradecer. Isso que ele está falando aqui, entendeu? Isso é muito importante para nós, como seres humanos, e para eles, né? Continuando. Discurso do Lord Tabor em 1964. Ele vai falar aqui que tem a ver com isso aí, né? Seres da solidão. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, gente. Esta noite venho até vós para falar principalmente sobre os seres da solidão, que são as almas que, em vários momentos de sua vida, se retiraram para lugares tranquilos, para comungar com o poder que emana da fonte eterna. O mundo é enriquecido por números incontáveis dessas almas abençoadas. Por isso, preciosos seres de luz, os que estão comigo, os deuses das montanhas, desejam ampliar na vossa consciência um novo sentido para a expressão seres da solidão. Sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor vosso Deus. Enquanto fordes do mundo, não podeis pertencer ao reino imortal. No fim, todos devereis avançar um a um e integrar as fileiras de Deus, agora, tal como os seres da solidão, nas vossas diferentes comunidades, sem pretender que os homens vos considerem sábios, mas buscando a cidade eterna de Deus, como fez Agostinho, o santo do passado, buscareis o vosso destino divino. Aqui eu entendi assim, ó. Né, pelo que eu li, eu entendi o seguinte: que nós temos que dedicar algum tempo de nossas vidas a ficar no grande silêncio, a você ficar sentada de vez em quando, só ficar respirando, só respirando. Meditação, né, gente? Meditação sem pensar em nada, sem ninguém, nada. Só a sua respiração. Quem não conseguir, põe uma musiquinha, né? Porque no começo você ficar só respirando, às vezes as pessoas para mim, às vezes fica com medo, porque tanta coisa começa a vir na cabeça, coisa ruim, mas isso aí é limpeza, né? Você chama violeta, mas o importante é a gente ficar no grande silêncio, né? No grande silêncio, sentadinha, só respirando. Só respirando. É isso que ele está falando aqui. E isso traz você a entrar dentro do seu mundo interior, tão necessário para a sua evolução, né? Então, se você entra, você consegue ficar nesse grande silêncio só respirando. Tudo dentro de você vai se organizando para o bem, para o belo, né? Então, é muito importante, por exemplo, às vezes você está, eu pelo menos faço muito isso. Eu estou sentado no computador assim, de repente dá uma canseira, eu pego, paro e fico ali. Põe a mão em cima dos joelhos, só fico ali paradinha, só respirando, só respirando, respirando. Quando você fica ali uns 10 minutos, né? Às vezes fica 5, depende se um telefone toca tal, né? Você vê que quando você sai disso aí, você é outra pessoa. Parece que a cabeça se organizou, parece que as coisas mudaram, porque nós precisamos disso dentro de nós. Mas às vezes muita gente a gente não tem tempo. Hoje em dia, né, eu moro sozinha, então eu tenho muito mais tempo, né? Mas quando eu tinha meus filhos, tinha família, gente que morava comigo, a gente não dá tempo, né? Muitas das vezes eu queria ficar sozinha, eu ia para o banheiro, ao tempo do meu marido, né? No tempo, mas eu sempre tive essa necessidade de ficar no grande silêncio, né? E quando eu fiz o curso de Tai Chi, aí que eu percebi mais isso ainda dentro de mim, né? Eu ia para o banheiro. Banheiro ficava lá, sem fazer nada, sentado em cima da privada, só respirando, né? Ficava lá um tempão, às vezes ficava 15 minutos sentada lá. Hoje eu faço, eu paro tudo, desligo o telefone. Então, isso que ele está falando aqui, esse silêncio, gente. Nós precisamos nos silenciar, sair do mundo exterior e entrar dentro do mundo interior.
Isso que ele está falando, entendeu? E não precisa ter hora, não precisa ter nada. A hora que der, você vai e faz isso. Às vezes, e à medida que você vai fazendo assim umas 2 vezes por dia, você vai sentindo a necessidade, né? Quem faz tai chi é muito bom aquela postura da árvore, que você fica sentado com a mão assim, né? Subir aqui para vocês verem. Você fica assim, né? Assim, abaixa os ombros, fica com a mão assim. Essa postura é maravilhosa, sentar no grande silêncio. Desce um fluxo assim dentro de você, né? Então, gente, a gente tem que fazer isso, se você quiser, que nem ele falou, né? Entrar dentro da escadaria de Deus, vamos dizer assim, entrar dentro dentro de um padrão vibratório. Quer dizer, você está naquela correria do dia a dia, você fica meia, né? Aí quando você para, né? Dá uma parada assim, fica quietinha, quietinha, sem fazer nada, o seu organismo, a sua mente, ela vai se reconectando de novo com a sua chama trina, com a sua fonte, com tudo aquilo, né? E mesmo nos livros que a gente lê, os mestres falam, quem não puder, fica 5 minutos paradinha de manhã, à tarde, à noite, quem puder ficar mais, mas procure o silêncio. O silêncio é aquilo que vai fazer com que você evolua mesmo, né? Continuando. Bom, deixa eu voltar aqui. Por isso, preciosos seres de luz, os que estão comigo, os deuses das montanhas, desejam ampliar a vossa consciência. Um novo sentido para a expressão seres da solidão. Foi aqui que eu parei, né? Saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor vosso Deus. Enquanto fordes do mundo, não podereis pertencer ao reino imortal. No fim, todos, é aqui que eu falei, ó. No fim, todos devereis avançar um a um, e integrar as fileiras de Deus. Agora, tal como os seres da solidão, nas vossas diferentes comunidades, sem pretender que os homens vos consideram sábios, mas buscando a cidade eterna de Deus, como fez Agostinho Santo do passado, buscareis o vosso destino divino. É isso que eu acabei de falar. Aquilo está dentro de você, aqui dentro está o seu templo interior, né? Aqui está a presença eu sou, você tem que voltar para dentro de si, né? Voltar para o mundo interior. Claro que você está vivendo aqui, você tem que estar na terceira dimensão, você tem que estar atenta, tudo, mas você também tem que manter esse mundo interior seu, para você ter saúde, ter alegria, ter garra, força, ter tudo. Então, você precisa viver nesses 2 patamares, no mundo exterior e no mundo interior, no mundo exterior e no mundo interior, para você ser feliz, né? Agora aqui, o poder infinito do universo. Às vezes, quando você ouve os mensageiros usarem a poderosa declaração, poderosa presença I am, vire-se de cabeça para baixo e trague um milagre dos mestres ascensos de sua perfeição para fora dela. Isso significa que a condição está sendo revertida da falta de compreensão. Surge a verdadeira compreensão da presença. Essa compreensão é central, elétrica, pela qual toda a humanidade é transformada. Então, isso aqui, gente, as palavras deles às vezes é mais difícil. Quando eu estava escrevendo, para você entender, você tem que ficar lendo várias vezes para você entender o que ele está falando. Ele está falando que fica de cabeça para baixo. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que para você entrar realmente dentro da presença eu sou, você tem que ver transformação, você tem que se virar de cabeça para baixo, você tem que sair do ritmo que você está para você entrar em outro ritmo, né? E ela vai se manifestar dentro de você. Posso lembrá-los novamente, hoje, que ao chamar sua presença em ação para produzir harmonia e perfeição em seu mundo e na América, queridos, isso aqui é super importante, gente, que não há luta, não há batalha. Bom, primeiro eu vou explicar como eu entendi, para depois eu vou ler para vocês, que aí vocês vão, talvez, olhar com os outros olhos, mas vão ver também com os meus olhos, né? Então, ele fala assim uma coisa muito importante, que às vezes a gente pensa que para a luz manifestar precisa ter luta, a luta do bem e do mal, a luta de não sei mais o quem, a luta de, né? As pessoas começam a falar que há uma luta entre coisas
sagradas. E aqui ele está dizendo que não há luta nenhuma. Quando a luz se empodera e vem, não há luta, ela é poderosa, ela vem e abrange tudo. E tudo que não é luz, né, ela vai se fechando, ela vai se extinguindo. Então, não há luta entre o bem e o mal. O bem sempre vai vencer. Então, quando você emana esse poder, né, esse poderoso vai e acalma tudo, abranda tudo, e ninguém vai dizer contra isso. Agora eu vou ler para vocês, ver se vocês também veem dessa maneira que eu vi. Ó, ao chamar sua presença em ação, que é aquela história assim que você fala assim, eu sou Deus em ação, eu gosto muito de falar isso, eu sou Deus em ação, para curar, abençoar, iluminar e fazer prosperar a todos que de mim se aproximarem. Isso eu falo isso muitas vezes, né? Então aqui, ó, ao chamar sua presença em ação para produzir harmonia e perfeição em seu mundo e na América, queridos, não há luta, não há batalha, não há sentimento de guerra nisso. É o chamado para a luz. A liberação sai e a luz, que é substância inteligente, autoluminosa, e entra em ação. Poder infinito do universo para produzir este resultado que você tanto deseja, que é tão imperativo. Então, é isso, é como se fosse assim, sabe quando você põe um perfume bem assim, que você gosta, e aquele perfume entra e ele tira todos os outros cheiros, não tem mais nada, só existe ele. Se você for respirar, só tem aquele perfume. É a mesma coisa a luz é assim, quando ela chega, é a mesma coisa, por exemplo, tá escuro aqui, essa sala, né? Tava tudo escuro. Eu fui, acendi a luz. Pronto, clareou, acabou. Não tem briga, não tem confusão, não tem nada, a luz clareou, né? Mas isso trazendo para nós, né, nos dias de hoje, você ilumina você, e o outro ilumina ele, o outro ilumina ele, cada um se ilumina a si próprio. Por isso que ele falou lá no começo que nós somos a luz elétrica dentro de nós, né? Essa luz está dentro de nós, que é a nossa chamatrina. À medida que eu me ilumino, o outro ilumina, aí a Terra se ilumina, vamos dizer assim, né? Continuando. Se você tem algum problema sério para lidar, tenha cuidado ao deixar que os outros saibam de sua necessidade. Aqui é o seguinte, ó. Se você tem algum problema, não fica falando para os outros, fica pedindo conselho para os outros, não, entendeu? Peça para a sua presença resolver seu problema. Como é que eu vou fazer isso? Não é resposta dentro de mim, não assim. Porque à medida que você vai falando para um, você vai falando para outro, vai falando para outro, o seu problema que era desse tamaninho, ó, ele era desse tamanho assim, pequenininho, vamos dizer assim, né? Aí você vai contar para um, sobe mais um pouquinho. Você conta para outro, vai subindo. Você vai contar para o outro, vai. Você tinha um problema, não era nada, se tornou um turbilhão de volta de você, porque essa pessoa vai falar para outra pessoa, que vai falar outra pessoa. Aí tá todo mundo falando de você e você fica a cabeça doida, porque tudo que as pessoas estão falando é de você, vai chegar até no seu mundo. Então, o que ele está falando aqui, ó, se você tem algum problema sério para lidar, tenha cuidado ao deixar que os outros saibam de sua necessidade, porque você vai aumentar o seu problema. Quando você tem um problema, você tem que acabar com ele, desfazer ele, não aumentá-lo, né? Se o conhecimento de sua necessidade toca alguém que discorda, você tem muito mais que lidar. Esse é o ponto, é isso que eu estava falando para vocês, né? Amados queridos, existe alguma coisa no universo mais poderosa do que sua presença? Certamente que não. Você acha que alguém no físico tem mais capacidade de chamar a presença em ação do que você? Ele está falando aqui, se você tem problema, você não tem que falar nada para ninguém, você tem que resolver com a sua presença. A sua presença vai resolver. Claro que tem gente que não chegou nessa consciência ainda, né? Tem muita gente que não chegou ainda. Então a gente ajuda, se vem pedir ajuda para a gente ajuda. Mas à medida que você está consciente que você tem a sua presença, não precisa perguntar mais nada para ninguém, não precisa falar nada. Você eu sou, né? Continuando. Você deve permanecer totalmente com sua presença, sem olhar
para uma única coisa do lado de fora. Quer dizer, a gente tem nada de dar para fora, a gente tem que resolver dentro da gente, né? Realmente faça isso. Seus problemas cessarão. Quer dizer, se você tem um problema, falou para sua presença, ela resolve e acabou o problema. Agora você fala para uma amiga, com um parente, não sei mais o quê, e começa a falar, ai, mas aquela fulana me fez isso, e papapó, e pronto, vai aumentando tudo. Aí você tem um montão, sabe do que à sua volta? Um montão de obsessores à sua volta, que começa tudo a chegar, porque você está emanando luz ruim para os outros, os obsessores chegam. Então, a partir do momento que você começa a se iluminar e você começa a sua presença que está junto com você, que é a sua força, que é a sua garra, todos os seus problemas vão acabar. Gente, isso é real. Continuando, quando você voltar totalmente para a sua presença, Ayam, e dizer, poderosa presença Ayam, estou aqui, apenas olhando para você. Ele só falava a gente falar isso, olha que legal, hein? Poderosa presença Ayam, eu sou, estou apenas olhando para você. Assim, você não pode deixar de ter resultados. Você percebe que os séculos após séculos, a humanidade foi ensinada em se apoiar em algo diferente de sua própria vida. Isso aqui ele está falando o seguinte: muitas vezes a gente, nesses séculos após séculos, a gente acreditou uma energia fora de nós, que estava fora, que não era nossa. E quando você começa a ter um olhar para que essa energia é minha, eu resolvo, eu me curo, eu sou, ponto. É isso. Enquanto vocês continuam chamando sua presença para a ação, ela escolherá seu corpo mental superior. Quer dizer, isso aqui, quando ela vai, você pede a presença dela, ela não vai responder com o ego que está por aqui. Ela vai responder com o seu mental superior. Por isso que as coisas vão dar certo, porque o olhar que vai ter vai ser um olhar de um estágio superior, não o que nós estamos aqui na terceira dimensão, né? Continuando, ela escolherá seu corpo mental superior, que é a inteligência seletiva, e escolherá quem dará assistência, mesmo que seja por meio de canais humanos. Então, nenhum erro será cometido. Aqui, o que ele está falando aqui? Então, tem muitas pessoas que às vezes eles querem, isso já aconteceu muito comigo. Você ai meu Deus, eu falo assim, antigamente, agora hoje eu falo, a presença divina, ai, como que eu vou resolver isso? Minha presença, me dá uma força. Antes eu falava, ai meu Deus, ai Jesus, 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 me ajuda aqui. Era assim, é a mesma coisa, eu acho que naquela época eu era da religião católica, né? Então eu pedia para Jesus, Maria e Deus, né? Agora é a mesma coisa, só que os rótulos são diferentes. Eu peço para a presença eu sou, que é Deus, né? Então aí o que acontece? O que ele fala aqui? Você, quando você está na presença eu sou, né? Que quem vai responder para você não é a terceira dimensão, não é o ego, é o em alturas superiores que vai dar essa resposta para você. E ele vai trazer também, quando necessário, pessoas que vão dar as respostas com a palavra falada em cada situação. Não sei se com você já aconteceu isso. Às vezes você tem um negócio para resolver assim, uma coisa, aí vem uma pessoa que você nem às vezes nem conhece você nada, vem e te fala uma coisa, te mostra um livro, ou você entra na biblioteca assim, o livro cai, não sei se você já aconteceu isso. Aí de repente você olha, gente, a resposta está aqui, aquilo que eu estou perguntando. Então é isso que ele está falando aqui, né? Ó, escolherá quem dará assistência, mesmo que seja por meio de canais humanos. Então, nenhum erro será cometido, né? Desde que você também seja simples, que às vezes já teve até comigo, coisas que eu queria responder, uma empregada minha me falou. Olha que lindo. Sabe, uma coisa que eu estava perguntando assim, ela foi lá e respondeu, nem falei nada, mas ela falou, às vezes, filho meu já me ajudou, falando coisas que eu precisava escutar, entendeu? Então, mas você tem que ser humilde. Você não pode falar, não, mas que aquela pessoa vai falar alguma coisa certa. Não, não pode. A gente tem que ser dentro da unidade, né? Continuando. Do Senhor é a terra e sua plenitude, para aqueles que colheriam a abundância do coração de Deus.
De nosso retiro nas montanhas rochosas, perto do Colorado, flui o amor no olho do nosso coração. O que eu entendi com isso aqui? Quer dizer, nesse retiro que ele tem lá, é um amor, né, que flui para dentro do nosso coração, se assim você permitir, né, se você aceitar, né, esse mestre. Continuando, contemplando imaculadamente, invocamos em toda a vida uma maior realização do poder interior do homem sobre o campo de sua própria consciência. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer, lá do centro deles, eles mandam a luz para dentro da gente para uma maior realização de poder interior do homem sobre o campo da sua própria consciência. Porque muita gente, ela não tem autoestima muito alta, né? Ela não acha que não é capaz de nada, ela não acha que não pode fazer nada, nada vai dar certo. Quer dizer, ele vai iluminar isso aí a partir do momento que você começa a sintonizar com o seu coração, né? Agora, a consciência é uma essência vital e móvel, que possui o tal divino. O tal aqui, vocês sabem, que é a energia yin e a energia yang, a energia masculina e a energia feminina, conduzindo através dos dedos de contato da mente, aquele espírito pelo qual os homens conhecem as manifestações de si mesmos e a natureza. Todos os atos dos homens grandes e pequenos assumem novos significados quando ele aparece com sua consciência. É um dom do Espírito Santo. Isso quer dizer o quê, né? Quando há uma remodelação interna nossa que começa a acontecer de acordo com o que você vai vivendo, com o que você vai pensando, com o que você vai sentindo, com os seus atos, há uma transformação no seu campo. Por exemplo, hoje, com a idade que você tem, olhe você há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, todo o seu campo já mudou. Todas as coisas estão diferentes, né? Porque a nossa consciência e a nossa natureza mudou. Então, tudo muda simultaneamente. Você mudando o seu interior, aí, consequentemente, em todas as etapas, tudo vai mudando. É uma sequência. Que ele fala aqui, conhecem as manifestações de si mesmo e da natureza. Da natureza que é falando dos nossos corpos, né? Continuando. Todos os atos dos homens grandes e pequenos possuem novos significados, quando ele percebe que sua consciência é um dom do Espírito Santo. Quer dizer, quando você sabe que você tem o dom do Espírito Santo, qualquer coisa você pode realizar. Não tem nada que você não possa fazer. Tudo você pode fazer, porque o Espírito Santo é o dom da vida, né? Onde quer que a consciência pré-ordene a ação, há responsabilidade por Espírito Santo. E onde há responsabilidade, há necessidade de compreensão, a fim de que a responsabilidade possa ser realizada. Muitos alegram ignorância, enquanto outros, ignorantemente, empregam suas energias em oposição aos planos nos elevados que Deus tem para o planeta Terra, passado entre a humanidade através de sistemas educacionais dos mundos e dos mercados de negócios, através da exploração dos credos e da proliferação de desígnios sombrios de pensamento e horror. E isso ele está falando aqui da época passada, né? Tudo que nós passamos, que a gente viveu, tudo isso está no nosso sistema, que agora nós estamos limpando, né? Percebemos, então, o quanto é importante que todos os homens sejam lembrados, mais uma vez, antes que seja tarde demais, de sua solene responsabilidade de guardar a consciência crística em si mesmo e nos outros. Aquela coisa, nesses tempos sombrios, as pessoas não tinham Cristo dentro delas. Hoje a energia crística já flui abundantemente no planeta. E a gente tem que ter essa consciência e usá-la, né? Se alguém mostrasse, aprovado por Deus e pelos poderes constituídos, espalham a palavra da verdade, desde as montanhas até os grandes planícies,
deveria entender que, acima de tudo, está a necessidade de educar as crianças no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviar dele, né? Então, aqui, gente, é que ele fala, né? Nesse tempo que passou aí para trás, né, das nossas encarnações passadas, nós tivemos um momento muito obscuro, né? Um momento obscuro da humanidade, né? E foram ensinados muitas das vezes nos setores de comunicação, foi ensinado muita coisa errada nos religiosos, muito, né? Por exemplo, a reencarnação, quanto tempo faz que todo mundo conhece, né? Antigamente não tinha nada disso. Essas aberturas, vamos simplificar, essas aberturas que estão vindo. O que ele está falando aqui das crianças é o seguinte, por exemplo, as crianças vêm com karmas, ela vem com certas predisposições a erros, vamos dizer assim. Então, por isso que ela tem os pais, para direcioná-las no caminho certo. Isso é muito importante, a gente não largar os filhos para lá, a gente cuidar deles, poder dar o que é de bom para eles, não deixar eles largados, né? E depois, como ele falou ali, na vida adulta, né, não desviar desse caminho. Porque se vocês educarem bem as crianças, sempre vão dar adultos melhores, né? Então, gente, é isso. Namastê. Muito obrigado por todos me ouvirem. E que esse grande ser cósmico fique sempre em seus corações, nas suas escolhas de vida, né? É isso que eu queria passar para vocês. Muito, muito bacana, Maria José. Gostei muito. É um ser, assim, que traz uma energia muito boa, né? Você que trabalha É, com ele, né? Você deve ter sentido. E, nossa, assim, desculpa. E, assim, o que você falou, né? A explicação do ditado dele aí, do discurso, que é importante para a gente ter sempre em mente que a gente tem que se abrir para a luz e tem que permitir que a luz haja na nossa vida, porque é só sim, assim que a gente consegue fazer essas modificações, né? é. Isso que é Se a gente não importante. se a gente não abrir a porta, tem um decreto que fala assim: eu sou a porta aberta, que ninguém pode fechar. Quando você acha que você está fechada, que você quer que alguma coisa se realize, peça para essa porta abrir. Eu sou a porta aberta. Isso parece que tem até é bíblico isso aí. Eu sou a porta aberta, que ninguém pode fechar. Eu falei muito isso na minha vida, sabe? E Quando às vezes Jesus falava isso. falava, né? Então eu sempre falei muito isso. Então as portas é a gente mesmo que fecha quando você fala assim, ah, eu vou colapsar uma função de onda, né? Eu quero tal coisa. Depois você fala assim, ah, será que eu vou conseguir? Acabou tudo. Não vai, Você não vai mesmo fecha conseguir. a porta. É, justamente não. Você tem que ter persistência, garra, força em frente, lutar, os outros podem falar o que quiser, e você vai, até que você consegue. Então é quando você se supera que você se torna um mestre de todas as coisas. Como eu falo sempre, a gente tem que superar as nossas idades. É isso Isso é a aí. melhor de tudo. Olha, Deixa eu ver o que estão falando aí. Ah, obrigado, Mário. É esse mestre que é maravilhoso. Esse ser cósmico. Só que eu costumei chamar ele errado, mas eu falei para ele: posso chamar você de Tabor? Pode, pode. Que eu chamei ele. Aí eu recebi um sim. Eu falei: não sei falar outro. É muito bom. é isso aí. Vamos para a meditação? Vamos. Então vamos lá. Deixar seu som. Vamos todo mundo aí, senta confortavelmente. Fecha os olhos. Faz, faz uma inspiração profunda. Solta o ar bem devagar.
Mais uma vez. E nós vamos então nos preparar para receber a irradiação de luz e para fazermos o trabalho, inicialmente fazendo uma proteção, visualizando uma bola de luz azul ao nosso redor, ao redor da nossa casa. E você preenche toda essa bola que está te envolvendo e que está envolvendo a sua casa. Com a luz que sai do seu coração, a luz da chamatrina. Então é uma luz azul, amarela e rosa. Preenche toda essa bola de proteção. Nós vamos hoje, juntamente com os mestres Saint Germain, com o bem-amado mestre Tabor, o bem-amado Mahashohan, fazer um trabalho específico, especial, para e contra os terremotos que estão acontecendo em nosso planeta. Primeiramente, nós vamos trabalhar com o bem-amado mestre Saint Germain para irradiar a chama violeta a todos os elementais terra, todos aqueles elementais que são alcançados pela negatividade do ser humano e acabam causando tantos transtornos com os terremotos. Então nós vamos visualizar uma luz violeta que desce até o nosso coração e ela se irradia então do nosso coração e é fortalecida pela luz do bem-amado Mestre Saint Germain. E nós vamos direcionar essa luz para todas as cadeias de montanhas e para todas as placas tectônicas do nosso planeta. Então visualize essas placas, visualize a chama violeta, a luz violeta correndo por todas essas placas, por todo o subsolo,
e também todas as cadeias de montanha. Fazendo assim, então, a transmutação de toda a negatividade que envolve todos os terremotos que ocorrem e que poderão ainda ocorrer em nosso planeta. Então, nós vamos agora irradiar essa luz violeta para todo o planeta Terra, a fim de transmutar todo o karma da massa, todas as desarmonias criadas pelos seres humanos, todos os registros etéricos, kármicos dos seres humanos contra o reino elemental. Então, nós vemos a chama violeta envolvendo todo o planeta Terra, transmutando todos os pontos negativos, todas as desarmonias. E nós vamos então agora agradecendo ao bem-amado Mestre Irmã pela irradiação de luz. Nós vamos, em conjunto com os bem-amados
Lorde Tabor, e bem-amado Mahashohan, direcionar a luz, direcionar a irradiação de amor para todos os elementais do elemento terra, para todos os devas das cadeias de montanhas e para todos os pontos de ocorrências de terremotos em todo o planeta Terra. Nós vamos pedir ao bem-amado Mahashohan que diminua a atividade dos terremotos, causando assim tanta destruição, que diminua a ocorrência dessas questões em qualquer lugar do planeta Terra. Então nós vamos vendo a luz rosa que desce até o nosso coração e se irradia para todas as direções, tornando-nos um sol rosa, irradiando luz, direcionando essa luz para todas as cadeias de montanhas, para todo o subsolo, para as placas tectônicas e para todos os locais de atritos dessas placas, a fim de amenizar e diminuir a ocorrência de terremotos no planeta Terra. E nós vamos agora expandir esta luz rosa para envolver todo o planeta Terra, toda a vida, todos os seres elementais, carregando com amor também todos os corações humanos, que todos os seres humanos desenvolvam o amor e o respeito pela natureza, pelos animais, e que assim
possam causar um maior impacto positivo nos acontecimentos do nosso planeta, uma vez que os elementais, sendo abençoados por este amor, podem então cumprir o seu destino, que é criar a perfeição. E nós vamos então agora aproveitar que estamos irradiando a chama do amor, direcioná-la para todos os seres espaciais, para todos os seres de outras raças, de outros planetas, de outras galáxias que se encontram nos ajudando, que se encontram no nosso sistema, no nosso planeta, realizando um trabalho para nos beneficiar. Então, como gratidão, nós vamos irradiar esse amor para todos esses seres, abençoando todos com a luz do mais puro amor divino. Nós vemos essa luz rosa que envolve todo o planeta e se irradia para todo o sistema solar, enchendo, envolvendo todas as naves e todos os seres. E o bem-amado
Lorde Tabor, pede ajuda para o seu trabalho. Quem quiser, faça esse trabalho de radiação, chama violeta e de chama rosa, para todos os seres elementais, pelo menos uma vez por semana, para que toda a carga que é imprimida pelo ser humano no mundo elemental possa ser dissolvida. Então ele pede essa ajuda para quem quiser, que será sempre muito bem-vinda. Irradiar a chama violeta a todos os seres elementais e abençoá-los depois com a chama rosa do amor, do puro amor divino. E nós vamos então nos preparar para retornar à consciência física, agradecendo ao bem-amado Mahashohan e ao bem-amado Deus Tabor pelas bênçãos recebidas, pela luz irradiada, pela presença hoje aqui conosco, assim como pelo bem-amado Mestre Saint Germain, que também esteve aqui e está sempre presente, irradiando a sua luz conosco. Nós vamos assim, então, deixando que a luz continue agindo em todo o planeta, irradiando para os elementais. Nós vamos fazendo uma inspiração profunda e soltando o ar bem devagar. Sentindo esse amor que se irradia de nosso coração. Nós vamos sentindo o nosso corpo, as mãos e os pés. Lentamente vá mexendo os dedos. Vá mexendo os pés e as mãos. Pode mexer os ombros e a cabeça. E a hora que quiser, pode abrir os olhos.
bem-amado Deus Tabor também nos convida a estar com Ele em seu templo, em seu retiro, nas montanhas rochosas no Colorado. Peça para Ele antes de dormir, diga a Ele que quer estar lá. Peça para Ele, então, enviar um representante seu para te acompanhar até o retiro. E então todos poderemos receber ensinamentos diretamente dele, um ser lindo, cósmico, maravilhoso, que nos receberá com muito amor e carinho. Então, lembre-se de, quando for dormir, dizer que você quer estar lá, junto dele, no seu retiro, lá no Colorado. Espero que todos estejam bem. Muito bem. Maravilhoso. Que bom, né? Mário também ajudou bastante. Que bom, Mário. Nossa, Mari, essas meditações são maravilhosas, né? A gente relaxa depois de um dia ativo. O meu também foi tão ativo, graças a Deus. Depois de uma meditação, só que dá um soninho, dando a vontade de ir para a cama, né? Porque Dormir, relaxa, né? Relaxa relaxa. bastante. É bom. É, Hum, maravilhoso. que o Mauro está falando. Que as bênçãos da chama violeta, em conjunto com a chama rosa, do puro e verdadeiro amor divino, se expanda cada vez mais em todos os cantos e recantos deste nosso amado planeta. Ai, Gratidão. que bonito. Obrigada, Lindo, Mário. Mauro. Lindo, Lindo Mauro. mesmo. Ivo, obrigada a vocês todos por compartilhar. Nós que agradecemos, Ivo. Agradecemos, Ivo. É isso aí. Uma gracinha, né? Esse mestre e o trabalho dele. É. E é uma bênção poder receber a... Ai, a minha neta tá aí. Olha aí, minha Carolina linda. A Obrigada, mudança. Maria Carolina. Gratidão também para você, viu? Que bom que você Gratidão, está minha aqui. linda. Nós sentimos sua falta na outra live. É. Ai, ai. É isso, gente. A gente fica meio zen, né? As ideias Fica meio nem zen. não consegue nem pensar direito. É verdade. Fica Ai, ai. flutuando, flutuando, voando, se expandindo, né? Exatamente isso, se expandindo. Se É isso expandindo. aí. Para É voltar para o isso eixo é aí. difícil. É. O ideal seria dormir agora, né? Mas É. Eu ainda tenho coisa para fazer. eu também. Infelizmente eu É, não posso ir dormir agora. eu também não, eu tenho que fazer umas outras coisas. Vamos ver. Ai, obrigada, Mauro. Boa noite, Ivo.
Boa noite, Ivo. Boa noite. Nos encontramos à noite, lá Vamos no nos templo encontrar. Todos do Mestre. estarão lá. Todos É, nós vamos. vamos para lá. É isso aí, pessoal. Então, vocês tenham uma ótima semana, abençoados pelo Deus Tabor, pela sua luz, né? A sua família Sim. também seja abençoada e que na semana que vem nós voltamos, terça-feira que vem. É isso aí, gente. Obrigado a todos, tenham uma ótima noite de descanso, Namastê. iluminada. Mais tarde nos vemos lá no Retiro, todos juntos. Um abração.